Oi, gente. Vai dar 8 horas. Um minutinho para a gente começar o Evangelho. Já vão chegando, vão chegando. Olá, gente. Boa noite. Claudinha. Chegou a Claudinha. Boa noite. Mais uma segundona juntos. Boa noite, Claudinha. Oi, boa noite. Tudo bom, querida? Tudo, e você? Tudo jóia. Rafinha está aqui do lado fazendo um trabalho para a Facu. Ela estava aqui até agora. Ah, tá aí. Senão vai atrapalhar o áudio. Ela disse que senão o áudio vai atrapalhar. Para vocês. E aí, gente? Qualquer problema, eu estou na sala. Você está aí na sala? Estou. O computador está aí. Qualquer coisa eu berro, eu berro. Gente, tudo bem? Mais uma semana, pandemia correndo solta. Acho que o governo está exagerando um pouco nesse retorno à normalidade. Acho que ainda dava para a gente segurar um pouco mais. Morrendo muita gente. Todos nós conhecemos pessoas que estão internadas. É muito triste. E a Obreiros, obedecendo à espiritualidade, vai esperar para voltar, viu, gente? Hoje nós recebemos muita gente reclamando por que nós não abrimos, porque o governo permite. Porque não é momento de retorno. Quem manda não é o governo, e sim a espiritualidade. Essa semana nós tivemos uma reunião de diretoria da Obreiros e do Projeto em Frente lá na Obreiros, à noite, e foi super legal, porque veio a irmã Dulce e, em seguida, o Dr. Chan. Foi assim, né, Claudinha? Primeiro a irmã, né? Depois o Dr. Chan. E nos orientaram num sem número de coisas que eu não sei dizer a vocês, porque a Rafinha até me colocou algumas coisas, mas eu não lembro. Porque como a minha mediunidade, graças a Deus, eu esqueço tudo, depois, durante a exposição aqui do Evangelho, a Claudinha pode comentar alguma coisa com vocês. Tá bom? O Evangelho de hoje nós resolvemos ontem, até por conta do seminário que vai acontecer assim que a gente voltar em Águas de Lindóia, nós vamos falar sobre este livro, Emoções que Curam, de Hermance Dufour, e a dupla famosa, Hermance Dufour e o médium Vanderlei de Oliveira. Eles têm algumas obras juntos. Para quem não sabe do valor de Hermance Dufour, ela foi uma médium que fazia as psicografias para Allan Kardec, mais ou menos em 1855, 56, na época ela com 14, 15 aninhos de idade, ela psicografava para Kardec. É um espírito iluminadíssimo, e ela pôde nos trazer muitas coisas que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, e muita coisa que está no Livro dos Espíritos. Graças a Hermance Dufour. O nome do livro é Emoções que Curam. E vai ser assim um preâmbulo daquilo que a gente vai discutir em Águas de Lindóia assim que a pandemia permitir. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje o Evangelho vai ser sobre o prefácio. O prefácio do livro, né, Claudinha? Sobre o prefácio, que chama-se Curai os Enfermos. E ele foi assinado por ninguém, nada mais nem menos do Dr. Bezerra de Menezes. Certo? Eu vou ler para vocês aqui, o texto é um pouquinho longo, nada cansativo, mas preste atenção, porque é uma aula. Este texto é uma aula, não é, Claudinha? Ele é muito lindo, né? Maravilhoso. Começa com Jesus falando em Mateus 10, versículo 1 a 8. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça
Vai. Começou bem, hein? Jesus pegando pesado. Meus filhos, Jesus lhes abençoe os caminhos com muita paz. O amor ao próximo é a alma dos princípios cristãos. A lei universal de amor nos permite e convida-nos à ação consoladora em favor das necessidades de nosso próximo. Entretanto, a ação no bem, por si mesma, não representa a cura pessoal. Vou repetir. Entretanto, a ação no bem, por si mesma, não representa a cura pessoal. Estender a mão que apoia e enxugar lágrimas são roteiros insubstituíveis de solidariedade e bondade, a que todos somos chamados para propiciar o bem alheio. A cura e a redenção, entretanto, são caminhos individuais e intransferíveis, frutos do merecimento e do trabalho pessoal. Que coisa profunda, hein? Quando o mestre orientou os apóstolos para curarem toda enfermidade, antes de tudo, ele estava propondo a ação curativa de si mesmos, deles próprios. É interessante notar que aqueles que foram beneficiados pelas suas mãos santas já apresentavam as condições íntimas de libertação de suas dores e privações. A narrativa evangélica assegura que o Senhor deu-lhes poder antes mesmo de recomendar as ações solidárias, de curar, limpar, expulsar e até ressuscitar. Conferir poder é acolher, é estimular, é orientar e reforçar a divindade adormecida e ignorada no íntimo do coração. Todo servidor do bem que busca sua própria iluminação habilita-se, pelo exemplo e pela força de suas atitudes sinceras, a despertar esse poder em seu próximo. O poder da crença lúcida, o poder da fé legítima e o poder do amor curativo. A vida de Jesus é repleta de preciosas histórias de despertamento, que se deram por meio da pedagogia da crença no valor pessoal, a partir da amorosidade, do acolhimento e da inclusão. Na singela expressão deu-lhes poder, está resumida a mais gloriosa missão das linhas do amor. Nessa ótica, amar é construir relações afetivas capazes de florescer o melhor de cada um de nós. Vou repetir. Nesta ótica, amar é construir relações afetivas capazes de fazer florescer o melhor de cada um de nós, dilatando o poder individual de cura e de iluminação interior. Quem ama, acolhe sua própria sombra interior, com tão rica bondade que conquista o poder de um descobridor de talentos de quantos se encontrarem à sua volta. Quem ama, tem luz no olhar e destaca sempre o bem e a riqueza íntima de todos. Embora consideradas emoções que possam causar sofrimento, à luz do amor podemos transformar a tristeza, a mágoa, o medo e a culpa, o orgulho e a inveja em adubos nutrientes no canteiro da alma, produzindo uma farta colheita de frutos. Estas são emoções que curam, e nessa transformação reside o poder da cura pessoal. A tristeza é um convite para o melhor ajustamento à realidade. A mágoa é uma dor que nos sacode para que descobramos velhas ilusões no campo mental. O medo é um amigável indicador de que queremos responder acertadamente aos desafios, requisitando de nós mesmos maior preparo e atenção. A culpa é uma exigente orientadora que nos convoca a rever crenças e valores.
O orgulho é uma força que, bem orientada, torna-se um pilar para a autoestima. A inveja é uma pista concreta sobre talentos adormecidos nos recessos profundos da inteligência. Curar não significa eliminar a parcela de sombra pertinente às nossas atitudes, pois nos porões sombrios da vida mental existem terrenos férteis para a semeadura em favor da iluminação da consciência. Em cada traço sombrio da personalidade humana, existe uma dica emocional em favor da cura de nossas enfermidades. Essas sombras constituem emoções curativas, quando iluminadas por uma percepção sadia e consciente. Louvemos a vida e a oportunidades que nos foi entregue de curadores de nós próprios, nas bênçãos da reencarnação, e comecemos o quanto antes a cuidar do enfermo que está dentro de cada um de nós, promovendo-nos a condição de saudáveis filhos de Deus. Olha que coisa linda, gente. Louvemos a vida e a oportunidade que nos foi entregue de curadores de nós próprios. É lindo, hein? Esse trabalho interior de recuperação é o resultado de 3 ciclos que amadurecem a experiência emocional e psíquica. 1, autoconhecimento. 2, autotransformação. 3, autoamor. Autoconhecimento, autotransformação e autoamor. Esses são os 3 ciclos do poder pessoal. Os 3 pilares do amor que liberta, e quem avança por eles alcança poder. Quem alcança poder íntimo pode curar enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios e limpar leprosos, conforme a recomendação de Jesus aos seguidores de sua mensagem sublime. De coração agradecido e por entre as luzes do amor e da compaixão, recebam minha bênção sincera em nome de Jesus Cristo. Dr. Bezerra de Menezes, julho de 2013. Meu Deus! Este é o prefácio do livro, hein? Emoções que Curam, de Vanderlei de Oliveira e Hermãs Dufour. Claudinha! Eu estou contente, porque hoje aqui eu estou contente. Nós vamos fazer pouca coisa. Nós vamos curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. Só isso. O pior é que tudo vem de nós mesmos, né? Isso devia, é o pior. Devia ter. Eu tenho a impressão que a fala de Jesus deve ter sido: curem-se, limpem-se, ressuscitem-se, expulsem-se. Com certeza. Com certeza. Concordo. E aí eles fizeram um ajambrado lá quando escreveram. É difícil escrever Evangelho 300 anos depois. É difícil. Olha. Imagina se a gente começa a contar a história aqui de um para o outro, o que vai acontecer daqui a 300 anos. Já imaginou? Não é verdade? Meu Deus. Mas o fato é que as pessoas que gozam interiormente de maior liberdade espiritual, pelo seu esclarecimento, pela sua visão profunda, elas são capazes de induzir nos campos, né? Afinal de contas, todos nós somos campos eletromagnéticos, então a gente entra em contato com o campo um do outro. Essas pessoas são capazes de induzir em nós um estado mais favorável. Essa é a forma como ele nos dá aqui a fórmula mágica, né? Para a gente primeiro se curar, se limpar, se expulsar dos demônios e, por conta disso, no momento segundo, a gente poder eventualmente amparar os que estão ao nosso lado. Mas aqui tem uma frase maravilhosa que está bem no começo: o amor ao próximo é a alma dos princípios cristãos. O que são os princípios cristãos? Nós tivemos 3 avatares que passaram nesse planeta, né, nos últimos 3.000 anos, digamos assim. Nós tivemos o Buda, que trouxe um caminho interior de libertação, de autoesclarecimento, que é essencialmente a primeira parte, né, do que ele fala aí, do autoconhecimento e da autotransformação. E o Cristo, que veio depois, trouxe o caminho verdadeiro do amor, da execução do amor, e Maomé trouxe a mesma mensagem compilada, com cada uma delas compilada de uma maneira a atender culturas e povos dentro da sua jornada evolutiva. Então, o amor é o caminho.
Ele é o caminho da transição que está ocorrendo hoje nesse planeta. Isso significa que todo mundo aqui vai se curar, vai limpar toda a lepra, vai ressuscitar os mortos e vai expulsar os demônios através do amor. Esse amor só pode começar dentro de nós mesmos. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui, que ele coloca de uma maneira maravilhosa, é essa lei universal. Ele fala, a lei universal do amor nos permite e nos convida à ação consteladora. Então, veja bem, se nós somos um poço de estrume, é muito difícil da gente inspirar nos outros toda essa leveza que o amor pode trazer. Toda essa beleza, toda essa inspiração, toda essa libertação, porque no fundo isso aqui é o processo de libertação, por isso ele chama emoções que curam, porque as formas de sombra, como ele coloca muito bem, elas são o caminho para a libertação e não o problema. Na hora que a gente entende que as emoções que estão à nossa disposição e que aparentemente podem ser o lado nosso da sombra, o lado negro da força, né? Assim como eles falam, o lado que a gente sofre, na verdade, esse é o teu caminho de salvação. Ele é o caminho que vai te levar ao amor maior. Primeiro, porque a nossa alma, quando está muito fechada no próprio egoísmo, a gente está dessensibilizado. Nós nos encontramos num estado de isolamento. E dentro de um estado de isolamento, é muito difícil eu ter verdadeira compaixão com as pessoas que estão ao meu lado. Por isso ele fala, a pessoa iluminada pelo amor, ela enxerga sempre um lado positivo, isso não tem nada a ver com síndrome de Poliana. Isso tem a ver com enxergar verdadeiramente a potencialidade de cada ser humano, o valor de cada ser humano, como todos nós somos filhos de Deus e filhos da mesma alma divina. Então, quando a gente é capaz de enxergar essa potencialidade, a gente ajuda a induzir no outro campo que permite a ele a autocura, a autoiluminação e a libertação. As emoções que a gente considera difíceis, que são doloridas, elas são o caminho exato para a gente trabalhar aquele aspecto da nossa personalidade, da nossa crença, que ainda se encontra em estado de ignorância ou confusão. Então, por isso é tão importante a gente prestar atenção no que está acontecendo. Quando a gente fala sobre a questão da meditação, que foi todo o caminho que o Buda trouxe, por que o povo fica lá meditando e prestando atenção? É porque prestando atenção você vai ver onde estão os lugares que você precisa trabalhar. Onde são aquelas áreas da sua personalidade que não estão bacanas e estão te fazendo sofrer. Então vamos ver aqui a primeira que ele fala. A tristeza é um convite para melhor ajustamento à realidade. Que caramba é isso, não é isso? Por que ajustamento à realidade? Será que se a gente entendesse na profundidade a realidade como sendo algo que tem ordem, que tem um propósito, que tem um fim, e que todas as coisas que acontecem estão dentro desse propósito, dentro desse fim, será que a gente sentiria tristeza? A tristeza, de uma certa forma, ela é uma distorção da realidade. Eu estou enxergando a realidade com olhos um pouco confundidos. Nós não estamos, nesse momento, no nível evolutivo que a gente está, possibilitados a não sentir nenhum tipo de tristeza. É claro que a gente sente. Mas quando a gente embarca na tristeza mórbida, é que é o problema. Então, a gente sente tristeza momentânea, porque nós temos alguma pessoa do nosso lado em que a gente sente o sofrimento, ou alguma pessoa que fez a sua passagem e nos deixa aquele sentimento, né, de certa perda. Tudo isso é muito natural no nível evolutivo que nós estamos. A gente embarcar numa tristeza mórbida é outra discussão completamente diferente. Eu entrar num processo autodestrutivo, num processo onde eu começo a perder a minha capacidade de conexão com a vida, perco a alegria, perco a minha capacidade de aceitação dos fatos, isso é uma distorção da realidade, isso precisa ser ajustado. A tristeza é um convite a melhorar o ajuste da nossa percepção de realidade. A mágoa é uma dor que nos sacode para que descubramos velhas ilusões no campo mental. Se a gente não tivesse, né, aquela distorção fundamental de achar que o mundo está contra nós, que a gente é muito melhor do que todo mundo, será que a gente ficaria magoado? O Chico é que falava isso, né? Eu não tenho que perdoar ninguém, porque ninguém nunca me ofendeu. É verdade. Nós podemos um dia chegar nisso. Nós não chegamos lá ainda, mas podemos chegar. Não é? A mágoa é a dor que nos sacode para que descubramos velhas ilusões no campo mental. Quando a gente tem uma autoimagem distorcida, qualquer um nos ofende. Qualquer um. Qualquer bobagem que nos falam,
qualquer coisa que a gente interpreta como sendo contra nós, tudo isso nos ofende, nos leva a um lugar, né, da gente imaginar que a gente tem que perdoar alguém. Oh, meu Deus do céu, é tanta distorção junta que é até difícil. O medo é o amigável indicador de que queremos responder acertadamente aos desafios, requisitando de nós mesmos maior preparo e atenção. Se nós temos a capacidade e a simplicidade no nosso coração de viver o dia a dia, entregar o nosso melhor ao mundo, com o nosso empenho, com a nossa dedicação verdadeira, será que nós vamos sentir medo alguma vez? O medo é quando a gente projeta o fracasso, quando a gente projeta que vai dar errado. Se eu não estivesse projetando que vai dar errado, eu não tinha o medo. E nós não estamos aqui falando do medo natural e espontâneo, se você chegar, né, encontrar com um tigre faminto no meio do caminho. Aí é mais vale que você tenha medo que você tem que dar no pé. Nós estamos falando do medo distorcido da realidade. Aquele medo que te ajuda a especular de que vai dar tudo errado, você vai terminar na miséria, sozinho e abandonado por todos. Isso é uma distorção da realidade. E se a gente não tivesse uma arrogância tão grande de imaginar que a gente tem que estar sempre por cima da carne seca para ser os vencedores, esse medo nunca ia dar rasteira na gente. A culpa é uma exigente orientadora que nos convoca a rever crenças e valores. Nós podemos errar, faz parte aqui da jornada. Uma certa dose de culpa é necessária, mas, de novo, quando a gente entra na culpa mórbida, o que nós estamos fazendo? Distorcendo e nos fazendo de vítima, não é? Eu não consigo me perdoar, eu não consigo me perdoar, sai dessa, meu amigo, vai arrumar um trabalho. Nós temos um monte de trabalho para eles, né? Todo mundo aqui tem trabalho. Nós temos muito trabalho para todo mundo aí que está sentindo culpa. Vamos trabalhar e vamos concentrar toda essa potência infinita que nós temos em construir. Faz parte do jogo a gente se dar conta que a gente meteu a pata, que a gente não fez, às vezes, a melhor ação, principalmente quando a gente prejudica uma pessoa. Mas a forma verdadeira da gente atuar, se isso é verdade em nós, é a gente construir a partir desse sentimento. E não ficar, ai meu Deus, o que eu fiz de errado, né? Esse negócio da culpa aí não leva ninguém a nada. O orgulho é uma força que, bem orientada, torna-se pilar da autoestima, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O orgulho será um firme guia para o nosso poder interior, a força do primeiro raio na nossa vida, o poder da execução e liderança. Só que quando ele está disfarçado pelo nosso ego pequenininho, ele vai ser uma coisa medíocre na nossa vida. É o contrário, ele não nos protege coisa nenhuma, ele só nos joga no buraco da inferioridade. Ele esconde todos os nossos complexos de inferioridade com um ego forte, né? Eu posso, né? Principalmente se eu tenho grana, eu acho que eu sou o máximo, né? Aí na outra vida a gente tem menos grana, a gente acha que a gente é o mínimo. É uma coisa terrível as fantasias que a gente cria na nossa vida. A inveja é uma pista concreta sobre talentos adormecidos nos recessos profundos da inteligência. Olha o pessoal aí que não pode olhar o Facebook, o Instagram, não é isso? Que fica vendo o pessoal que sempre tem uma vida melhor do que a nossa, sempre o outro, né, está numa condição melhor, a grama do vizinho é sempre melhor. Quando a gente começar a se preocupar, a entregar o melhor de nós para o mundo, em vez de ficar perdendo tempo de olhar o que o outro está fazendo, talvez seja uma coisa muito construtiva na nossa vida. Se você está sentindo inveja, presta atenção, porque, na verdade, você está deixando de entregar aquilo que você tem de melhor para o mundo e está preocupado com o que o do lado está fazendo. Enquanto você está fazendo isso, meu amigo, está passando o tempo. Está passando o tempo, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Passou dias, meses, anos. Em vez de você fazer alguma coisa, você ficou perdendo tempo em desejar a falha do seu próximo. Quando nós conseguimos entender o propósito de que essas emoções só existem para nos tirar no lugar de estagnação e preguiça que a gente se encontra, de não querer mudar o nosso ponto de vista, nós somos livres, te digo sério. No nível evolutivo que nós estamos aqui, se a gente conseguir lidar com essas coisas aqui, tristeza, mágoa, medo, culpa, orgulho e inveja, você já conseguiu limpar a maior parte da tua distorção da realidade. E você vai começar a ver o mundo com os olhos do amor. Aí você entra no alto amor. Vou parar aqui, Milton. O que você acha de tudo isso? A gente só consegue se amar quando a gente passa a escomba, né? Depois de um texto de Bezerra e Claudinha falando, o que eu tenho que fazer é ficar quieto aqui. Espetaculares. O texto já fala por si só. Os seus comentários, como sempre, incríveis. Mas eu vou me ater um pouco mais tecnicamente o que é emoção.
Emoção, na realidade, vem do latim emovere. E, prefixo e é fora. E mover é movimento. Então, emoção nada mais é do que uma resposta para o que vem de fora. Isso é emoção. É um movimento tempo-espacial. É um movimento que a gente faz no tempo e no espaço. Portanto, é um processo. E como processo, eu queria dizer que emoção é uma coisa quântica. É uma coisa quântica. E sendo uma coisa quântica, é uma coisa que depende muito de nós, da forma como nós reagimos a tudo aquilo que nos acontece. Bezerra de Menezes fala uma coisa, numa linha aqui bem no começo, que ele fala assim: temos que seguir os caminhos e eles são individuais e intransferíveis. Olha que coisa fantástica, principalmente se tratando da pandemia, onde eu li um texto essa semana de uma jornalista brasileira que me deixou encantado, quando ela diz o seguinte: na pandemia, neste momento, estamos todos descasados. O que ela quis dizer com isso? Estamos sem casa. Porque não temos mais proteção. A ideia de um lar, proteção do útero, que nos envolve, que nos dá abrigo, foi por terra abaixo. E ela fala mais ainda. Ela diz: hoje nós não temos mais porta nas nossas casas, porque elas estão escancaradas para o mundo por conta disso aqui, por conta de tela. Nós estamos hoje descasados e muito mais. Estamos deportados, não temos também portas. Tá? E esse termos deportados vai saber lá para que mundo nós fomos deportados. Então, hoje nós estamos emocionados, porque as emoções estão à flor da pele, descasados e deportados. Eu queria lembrar também que nós passamos pelas sensações físicas. Sensação. E as emoções têm muito a ver com a sensação do que as nossas crenças e percepções trazem para a gente. Tá? Nós temos as sensações que são físicas, nós temos os sentimentos que são espirituais. O sentimento vem da alma. E a emoção nada mais é do casamento prático das sensações com os sentimentos. Portanto, as emoções elas vêm da mente, elas são projeções da mente, vamos dizer assim. São projeções da mente que levam ao sistema nervoso central na forma de suposições, que dependem de experiências anteriores nossas. Então, nós reagimos perante ao que nos acontece de acordo com as nossas crenças. E ele fala no texto sobre isso. Sabe? Bezerra de Menezes é sábio. Então, de acordo com as nossas experiências anteriores, nós temos as nossas crenças que fazem com que nós tenhamos novas percepções, que vão construindo o nosso presente, o nosso... como é que eu vou explicar? O nosso dia a dia, a nossa plenitude no aqui e no agora. E isto vai de acordo com os pilares totalmente ilusórios que nós construímos no edifício do pensamento, do sentimento e do comportamento. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a hora que abalam as nossas crenças, nós estamos em total perigo. E perigo do quê? Perigo do quê? De reagir às nossas emoções de uma forma deletéria, de uma forma patológica. E aí eu falo dos perigos que nós temos em geral, né? Com os nossos medos, o medo de errar, o medo de se perder, o medo de ser quem somos, de assumir quem somos, o medo de nos despojarmos deste ego maldito, do evangelho passado, quando a gente falava de Jung, torna-te quem és. Aquela segurança que nós discutimos, tá, no evangelho passado, que nós, diante do perigo da perda, do perigo de acreditar que as nossas crenças são sólidas e não são, e não serão nunca, é um contínuo processo de construção, nós temos dificuldade em desapegar, em abandonar o ego. E, na realidade, eu já falei no Obreso no Evangelho, que tem
uma pessoa que faz, como é que chama aquilo lá? Ela esculpe em bronze, Bob Carlyle. E ela fala que nós temos que ter na vida um movimento de um autoesculpimento. Nós temos que viver nos esculpindo, porque a grande obra de cada um somos nós. A maior obra que você pode construir é a sua grande obra. Você, o homem novo, requalificando este homem novo, redirecionando as suas emoções para construir de fato e de direito aquilo que a gente quer, um ser iluminado. É um ser iluminado. E quando a gente fala em emoções que curam, que está aqui, ó, o que é? Não é de forma nenhuma, gente, controlar as suas emoções. Não as controle. Vomite as suas emoções. Põe para fora as suas emoções. E ao vomitar, sem repressão, faça uma análise, tentando refletir sobre elas. O que o leva a reagir dessa forma? O porquê da mágoa, o porquê da raiva, o porquê da tristeza, o porquê da alegria. A alegria tem que ser verdadeira. Não venda uma alegria falsa a ninguém. Muito menos a você. Não se contente com aquilo que você tem. Quando eu digo, não é bens materiais, mas bens espirituais. Sabe? Não tente reprimir as suas emoções. Compreenda elas. Reflita sobre elas e as transforme. Para mim, é o que ficou claro do texto do Dr. Bezerra de Menezes, genial como sempre. E é só compreendendo, só refletindo sobre as suas emoções, a forma como você reage, a forma como você reage a você, é que nós vamos tentar construir um espírito mais iluminado, vamos chamar assim. Eu acho que as 3 formas de cura, eu pegaria Jung, do Torna-te quem és, para chegar ao controle das emoções, controle entre aspas, das emoções que curam. Dr. Bezerra nos coloca já como autoconhecimento. E eu já há alguns anos eu falo o seguinte no Obreiros. Primeiro, auto-perdão. Porque se você não se perdoar, você não se liberta para se conhecer. Perdão é libertação. Gente, perdão não é, nunca foi, nunca será desculpar alguém ou a você. Não é desculpa, é libertação. Quando a gente fala em auto-perdão, a gente fala o seguinte, libertai. Libertai. Quando o Bezerra de Menezes fala em autoconhecimento, Hermance Dufault, ela fala o seguinte, olhai. Olhai para você. Enxergue quem tu és. Descortine a máscara do ego. Então, quando ela fala em autoconhecimento, ela fala em olhar para você. Quando o doutor Bezerra nos traz, através deles, a autotransformação, ele quer dizer o seguinte, já falamos em libertar e olhar, próximo passo, vigiai. É olhar e vigiai. E quando ele fala, sabiamente, que o auto-amor, que é o máximo que cura tudo, ele fala em quê? Em orai. Oração. E oração nada mais é do que o encontro da divindade interior. É a fé que você buscou no lado externo do emoção, fora de você. Busque dentro de você. Então, quando ele fala em auto-amor, é o orai. É quando você faz uma oração para, por, com você. Exclusivamente com você. Nós estamos falando de algo dinâmico. É o auto-perdão constante. Não é assim, me perdoei, agora eu vou me conhecer. Ponto. Depois que eu me conheci, aí é fácil, aí é autotransformação, aí eu já estou transformado. Não, nós estamos falando em algo dinâmico, processo constante e contínuo do autoesculpimento de Bob Carlyle. É isso, é um constante redirecionamento da sua vida. É a busca concreta da felicidade.
não no exterior. No evangelho passado nós falamos, aquilo que o homem maduro busca dentro de si é aquilo que o jovem imaturo busca fora de si. Então nós estamos chegando num momento, e a pandemia, nós descasados e deportados, que não sabemos para onde ir, não vamos fazer como Alice no País das Maravilhas. Carol Lewis foi genial quando ele fala, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Nós sabemos qual é o caminho. O caminho é o das emoções que curam. É a transformação delas. É encontrar a busca, não se encontrar ainda o auto-amor, mas qual é o caminho para chegar ao auto-amor. Eu acho que uma das coisas geniais para buscar o auto-amor começa também com autorrespeito. O autorrespeito. Nós não nos respeitamos. Nós cobramos o respeito dos outros. Não me respeito. Como? Você se respeita? E a gente vai ser ou não respeitado através das nossas obras, através do que as nossas crenças e percepções fizeram com o nosso ponto de vista. Porque a gente só vai perceber o mundo através das nossas percepções. E elas dependem, mas diretamente proporcional às nossas crenças, aos muros e barreiras que nós construímos por conta das nossas crenças. Por conta de tudo aquilo que nos foi dado, nos foi ensinado, por tudo aquilo que está gravado no nosso subconsciente, que são os porões sombrios a que Bezerra de Menezes sabiamente se coloca. Os porões sombrios somos nós, o nosso subconsciente, onde está 95% do nosso chip. Só 5% está no nível consciente. São os porões sombrios, meu Deus. Como buscar, Claudinha, uma harmonia do ego e do despertar de consciência? Como chegar lá? É uma coisa que ele fala no texto que é muito bacana, que eu acho que tem muito a ver também com o que as linhas mais modernas de pensamento estão trazendo para a gente, é que não se trata de eliminar a sombra. Aqui nós não vamos eliminar nada. Os traços que a gente tem, ele ainda fala, o traço sombrio da personalidade humana. Ele existe como um fator que nos adiciona a possibilidade de cura. Sim. Então a gente tem que aprender a abraçar o capeta. Nós temos que aprender a abraçar o capeta. Porque a única forma da gente respeitar as áreas nossas de personalidade que são menos maduras, um dia a gente vai entender que não é que a gente tenha um mal dentro de nós. O que nós temos é ignorância. São áreas menos maduras. E por elas serem menos maduras, é igual uma criança. E se você estivesse tratando com uma criança, você não puniria ela ferozmente, condenando ela à morte porque ela bateu no irmãozinho. Não é assim que funciona. Então, dentro da nossa estrutura de personalidade, essas áreas que reagem com inveja, com orgulho, com culpa, elas são áreas menos maduras. Você pode prestar atenção que nas áreas de personalidade que você tem mais madurez verdadeira, o que ocorre externamente não te abala tanto. O que ocorre externamente que te abala são as áreas menos maduras da tua personalidade. E se você começar a olhar para essas áreas, entendendo de que ela é uma amiga sua nessa trajetória, que está precisando dar um passo aí evolutivo e crescer, você para de bater nos seus próprios defeitos. É o auto-perdão. É a única forma que a gente tem de fazer uma reconciliação interna. Quais são as áreas mais perigosas que a gente tem dentro de nós? Eu vou pegar um gancho do que você falou também. É a máscara. O que é a máscara? Né? A máscara é assim. Eu, por dentro, estou me sentindo remoendo de inveja daquele vizinho ou daquela vizinha que é mais bonita do que eu, ou que é mais jovem do que eu, ou que comprou aquilo que eu não consigo ter nesse momento. E aí eu boto aquela máscara do isso não me importa. E saio por aí pelo mundo com a minha máscara da serenidade. Isso não me importa. Estou acima de tudo isso. Por que a máscara é uma coisa tão perigosa para nós? Porque ela impede da gente olhar as nossas verdadeiras emoções. Ela serve como um filtro. Ela é literalmente algo falso que você botou em cima. Qual é o problema da máscara?
é que você vai botando uma máscara em cima da outra, igual aquela maquiagem. Você imagina se cada vez você maquiagem e nunca tirasse a maquiagem. Vai ficando toda uma por cima da outra, aquilo vira uma capa grossa que você já não sabe o que está por trás. E aí a gente perde o apontador do que está por trás. Então agora eu vou fazer uma referência também, que a gente usa nos seminários, a gente já fez em alguns trabalhos que a gente apresentou do Sheldrake. Então o que acontece? Quando você está tentando encontrar dentro desse labirinto de emoções e de coisas passando, no começo parece meio confuso. Então a gente precisa lançar a mão de duas coisas, atenção e intenção. Atenção é você prestar atenção no que está ocorrendo quando você tem a reação do sentimento. Se você não prestar atenção, você não vai ver que a tua primeira reação é de inveja e depois você já bota a máscara por cima. Porque você está tão acostumado a colocar a máscara por cima que você não vê mais que ela começou através da inveja. Então eu vejo a foto daquela mulher linda no outdoor. Essa é boa para dar inveja, não é isso? Então eu vejo aquela foto. Então, em vez de eu entrar na inveja, eu já entro com a máscara. Mas essa pessoa não tem nenhum valor, o que ela está fazendo não tem valor nenhum, eu estou acima disso, eu tenho uma vida muito melhor do que isso, já enchi de desculpas. E eu deixei de perceber o sentimento original que estava me movendo. Então, a atenção. A primeira coisa é a atenção. Uma vez que eu identifiquei a inveja, e todos nós aqui, né? Eu sei que todo mundo aqui já superou a questão da inveja. Mas, enfim, para aqueles que necessitam eventualmente ainda trabalhar com a inveja, na hora que você detectou ela, aí você coloca a tua intenção. Isso é oração. Oração é intenção, porque você está se comunicando com a sua área interna mais madura. Se você está ainda projetando, se você acha que tem um Deus fora, não tem problema. Vai aonde você está acreditando que o negócio funciona, porque cada um está num nível de percepção. A gente precisa ser eficaz no que nós estamos fazendo. Os budistas sempre falaram que o poder estava latente dentro de nós. Por isso eles meditam tentando aclarar essa condição e expressá-la. E ela é tão poderosa que ela limpa o campo. Mas nós podemos fazer oração externa quando isso para nós é uma coisa forte, necessária e que vem da fé verdadeira. Faz parte do jogo. Cada um de nós está num momento diferente. Quando eu coloco a minha intenção, eu peço a força para aprender e transcender aquele aspecto. Isso é a verdadeira oração. Não é pedir para ser ajudado, pedir pelo amor de Deus, me traz um emprego. Não, aí, gente, não adianta nada. Porque nós somos seres imortais. Nós temos poder. Se nós temos poder, nós temos a capacidade de lograr melhorias por nós mesmos. Esse é o poder que nós temos. Então, nesse poder, nós podemos concentrar nossa atenção e dizer, eu quero superar esse aspecto. E quando a gente faz isso, a gente coloca a luz do nosso ser divino sobre o aspecto. Iluminou, você transcende. Então, nesse processo, você está trabalhando junto com a sombra. Você não está destruindo uma parte sua interna. Você está trabalhando com ela e aprendendo dela. Quando a gente entra nesse caminho, nós estamos indo pelo caminho do amor, não da repressão, não da destruição, não daquilo que nos traz violência interna, porque se a gente aplica violência interna, com certeza a gente está aplicando a violência no mundo também. A gente tem raiva das coisas que estão acontecendo fora, porque nós estamos com raiva dentro de nós mesmos. Não é? Então, esse poder de atenção e intenção é onde está a libertação. Trabalhando conjunto com aquele material e não contra ele. Ele fala isso. Não significa eliminar a parcela de sombra. Pois nos porões sombrios existe o terreno fértil para semeadura. Até porque, é uma experiência maravilhosa isso, né, Nil? Eu acho até porque acabar com sombra é impossível. Porque para acabar com a sombra, você tem que acabar com a luz. No nível que nós estamos aqui, isso não rola. Para acabar com as sombras, tem que, obrigatoriamente, pôr um ponto final na luz. E a luz existe por si só. Ela se auto-ilumina. Então, sempre haverá sombras. Na dualidade que nós estamos, tem sempre a sombra, né? Eu acho que o que você trouxe é espetacular, da atenção e da intenção. Acho também que, como você citou Buda, eu acho que a gente vai voltar a falar no controle, entre aspas, das emoções que curam, a transformação delas com desapego também. Falando do desapego das crenças e das ilusões.
Porque se a gente continuar mantendo as nossas crenças que engessam e essas ilusões que façam com que a gente mude a percepção da realidade, nós vamos ficar cada vez mais doentes do corpo, da mente e da alma. E aí é complicado, e aí vem aquele monte de frustração. E a hora que vem as frustrações, a gente se revolta. O que também está errado, porque frustração não é derrota. Frustração é recomeço. A vida é feita de frustrações. E por conta das frustrações é que nós buscamos transformação. É por conta das frustrações. Vamos fazer um brinde às frustrações. Sem elas, a gente estaria estagnado, parado, engessado. Não é verdade? Tira a gente da zona de conforto. É claro, tira a gente da zona de conforto. Contanto que você não fique apegado ao problema. Sim. Por isso é tão importante, né, essa visão de auto-perdão e toca a bola para frente e começa a se observar. Porque, às vezes, o que impossibilita a gente é o apego ao problema, né, Nilton? A gente fica apegado só à visão do problema, em vez de concentrar e encontrar uma solução. Eu acho. E esse apego às crenças, meu Deus, faz com que a gente fique totalmente estagnado, parado, não tem um V0 para dar um peteleco, e aí tem que ter dor, não tem outro jeito. Tá? Ostra feliz, como diria Rubem Alves, não faz pérola. Não é verdade? A gente só se peroliza através das dores e sofrimentos. Não tem outro jeito. Tem outra forma? Se não tocar o despertador, a gente vai continuar. Sabe, tem uma coisa que a gente faz muito, a gente se chantageia, assim que se fala. A gente faz chantagem com a gente mesmo. Você quer se convencer de que você é o ó do Borogodó. E você continua com as suas crenças estagnadas mesmo, sabe? Imobilizadas. Imobilizar quer dizer sem emoção, sem movimento. Então, quando você cristaliza suas crenças, você passa a estar morto. Porque você está... Eu acho que essa é a melhor definição de estar morto. Concorda? Essa é a melhor definição do ponto de vista espiritual, porque isso não é um problema de você estar encarnado ou desencarnado, é um estado interno. Um estado interno de não reação, né? Me aposentei da vida morto. Sabe? E você morrer antes da morte é complicado. É complicado. É muito complicado. Morrer antes que a morte chegue, não sei até onde isso é viável, é possível. Sabe? Eu acho que assim, gente, vamos deixar de ter medo de ser quem somos. Eu acho isso maravilhoso. Vamos deixar de ter medo de ser quem somos. Vamos deixar de ter medo de nós próprios. Vamos nos curar. Pelo menos vamos tentar nos curar. Desapegar do medo de nos encontrarmos. É profundo isso que Bezerra de Menezes nos traz. É muito profundo. E quando ele fala... Olha, estão falando aqui, morre antes da morte. Nossa, fez eu pensar essa frase. Mas é verdade. Vamos acordar, pô. E a gente desperta neste ó do Borogodó, passando do auto-perdão, autoconhecimento, autotransformação e auto-amor, passando por um treco que chama autoaceitação. A gente tem que se aceitar, gente. Até porque, veja bem, você vai continuar contigo forever. A gente brinca, mas é verdade. Você volta você. Ih, caceta. Já imaginou? Você desencarna, reencarna e volta você, com todos os defeitos, vícios, imperfeições. O que é bom, essas vulnerabilidades, as nossas imperfeições, a nossa falibilidade. É importantíssimo, porque é o que vai nos fazer estar em movimento constante. Num aprimoramento constante. Isso a gente faz como? São coisas simples. Simples. Praticando perdão. Não só o auto-perdão. O perdão por tudo. Aprendendo a perdoar. Aprendendo a pedir perdão. Eu sempre brinco que o espírita só fala em perdoar os outros, né? Como se ele fosse perfeito. Acho que ele nunca tem que pedir perdão, né? Os budistas falam muito na gratidão.
na gratidão, e não precisa ser budista, pode ser só da Sechonoye, que você vai aprender a ser grato a tudo. A tudo. Então, olha, perdão, gratidão, amor, tá? Compaixão, a prática da compaixão, conexão, coragem. Conexão é aquela... com quem você vai se interligar no emaranhamento quântico em que vivemos. Isso é conexão. E isso faz parte de você partir para as emoções que vão curar, para as emoções que curam. Isso é conexão. Conexão é saber onde você vibra e com quem você vai continuar vibrando, aqui e lá. Em que dimensão você quer estar, com quem você quer estar, de que forma você quer estar. Tá? Isso é conexão. E para tudo isso tem que ter uma coisinha muito simples, que é coragem. Coragem de assumir quem você é, coragem de se amar apesar de todos os vícios e imperfeições, explorando os seus talentos e suas virtudes, ter coragem de entender da sua falibilidade e vulnerabilidade, tá? Ter coragem de entender que este momento pode não estar bem, mas que a impermanência ela reina no planeta. Hoje pode não estar bem, mas estará bem. E hoje só não está bem porque o olhar nosso pode estar desviado da realidade. Porque pode ser que esteja ótimo, mas a nossa visão, por conta das nossas crenças, faz com que a gente ache péssimo este momento. Para de barganhar com Deus, para de barganhar com você mesmo. Sabe? Chega de chantagear, como eu falei. Vamos assumir quem somos. Vamos parar de ter medo de ser quem somos. Já falei 3 vezes na frase de hoje. E a gente tem medo. E por conta dos nossos medos, meu Deus, aí vem as culpas, ressentimentos, aí vem um monte de emoção negativa, aparentemente negativa. Aparentemente. Porque são emoções reais que estão neste momento incomodando. E como neste momento elas são reais, vamos cutucar o ego para ele dar um espaço para a consciência despertar e para que a gente possa usá-las como emoções que curam. Não é? Não é, Claudinha? E aí a gente vai estar fazendo aquilo que o Cristo realmente falou. Né? A gente vai estar ressuscitando os mortos, a gente vai estar curando os leprosos, a gente vai estar expulsando os demônios, porque tudo isso é o nosso interior. A gente está tão mais... o que cada um de nós representa nesse plano é tão importante que se a gente tivesse consciência disso, a gente não perdia 1 segundo mais da nossa encarnação. 1 segundo dessa preciosa vida que nós lutamos tanto para ter. É urgente que cada um de nós faça esse trabalho e agora está melhor, porque como nós estamos todo mundo trancado dentro de casa mesmo, então todo dia você vai ter que olhar para o espelho e vai olhar aquelas mesmas pessoas, porque esse é um momento de reflexão para a raça humana. A gente precisa aproveitar as oportunidades que o universo traz para a gente. Vamos curar os leprosos lá, gente. Está na hora da gente largar aquilo que não serve mais. Né? Jesus antecipou o que o Bruce Lipton fala no livro A Biologia das Crenças. Quando ele nos mostra que os nossos males maiores vêm das nossas crenças. E a hora que nós mudamos as crenças, nós mudamos as percepções que temos de tudo. E a hora que a gente muda as percepções que nós temos de tudo, nós passamos a alimentar as nossas células do corpo físico. Estamos falando agora em corpo físico, com alimento anabolizante, que é construtor. É um alimento que vai melhorar o binômio saúde-doença, óbvio que desequilibrando para o lado saúde e não para o lado doença, onde nós fazemos questão de botar a balança sempre. Porque nós conhecemos o caminho das pedras. E o caminho das pedras é árduo e difícil. É sim pela porta estreita. Não tem outra forma. A gente pega atalho. Tá? Ostra feliz não faz pérolas. Rubem Alves, um dos maiores teólogos, escritores, filósofos que o Brasil já teve. E nós recusamos a dor
para que a gente possa se perolizar. Nós temos sim as nossas pérolas, vamos fazê-la brilhar. Não importa se com dor, com sofrimento, isso é o de menos. A hora que a gente sabe que as 4 nobres verdades nos levaram a um entendimento de que existe sofrimento, existe causas e condições de aparecer o sofrimento, existe um caminho para o sofrimento, mas que existe a cessação do caminho que leva ao sofrimento, nós vamos procurar a porta estreita e o caminho do meio. Nós vamos deixar de agir como Alice no País das Maravilhas. Para nós não é qualquer caminho que serve. É o caminho do auto-amor, como o Dr. Bezerra de Menezes nos trouxe neste texto maravilhoso, na minha opinião. Né, Claudinha? Maravilhoso, maravilhoso. E a neurociência está aí para nos mostrar que atenção e intenção é o caminho para a gente fazer essa mudança. Todos nós temos essa possibilidade, nós temos uma neuroplasticidade que é capaz de mudar percepções de décadas de toda uma vida. Isso não interessa quanto tempo você está nesse disco aí, não importa. A gente consegue mudar sim, basta a gente ter intenção verdadeira e prestar atenção no que está acontecendo. Nós somos seres inteligentes. Quando a gente consegue enxergar o caminho, a gente é perfeitamente capaz de fazer essa alteração. Nós só precisamos prestar atenção no que está acontecendo e botar nossa intenção claramente. A gente vai ser vitorioso. Nós não temos por que, né, Nilton, ficar nos contentando com uma vida menos. Impossível. Isso não tem nada a ver, sabe? Não tem nada a ver com grana, nem imposição, nem nada dessas coisas. A gente respeita tudo, mas não é esse o nome do jogo. Até a gente está em paz com a gente mesmo. Nós nascemos para ser feliz, gente. A Ninguém gente nasceu. não tem por que ficar com menos. Então, se nós temos essa condição, sabe, larga a queixa e começa a trabalhar por aquilo que realmente vai te trazer essa modificação, que é essencialmente a alteração do sistema de crença. Nós não Se a gente acredita que não tem jeito, não vai ter. Né? Nós Agora, não podemos se a gente acredita aceitar que tem... a carência do desenvolvimento espiritual. Como se Não fosse podemos. determinístico. Vamos sair dessa, meu. Quantas Sim. vidas nos levou a chegar nisso? A gente pode. Agora é a questão de você se animar a sair do lugar, né? Tomar uma decisão diferente, mudar todo dia. Se colocar um propósito claro de mudar todo dia. É isso que ajuda a gente a enfocar. É uma questão de foco mesmo. E eu vejo assim, a mudança é menos difícil do que ela parece, né? Quando a gente bota uma coisa na cabeça, a gente não vai até o final nela. Então bota na tua cabeça ficar melhor, sabe? Mas não como um processo obsessivo, porque não adianta nada. Um processo de entrega. Um processo de entrega, de abrir-se à vida, de abraçar a mudança como uma coisa amiga, entender as próprias limitações como uma coisa que faz parte do jogo, sai do drama. A gente falou disso também no evangelho passado, sai do drama. Se você fica no drama, você está só concentrado em contar a história. Por isso que eu não aguento quando o pessoal começa a contar a história. Conta a história, Meu, você está concentrado no drama, sai do drama, você não vai encontrar paz na tua vida contando drama. Não vai. Nós respeitamos de novo. Desapega. Desapega da sua história velha. Como é que você quer largar a história velha para trás se você está carregando ela na mochila todo dia? E todo dia você repassa ela de novo. É impossível, né? Não tem libertação possível se você quer todo dia agarrar a mochila de pedra e sair com ela andando. Na realidade, o que cansa são os penduricalhos que a gente vai botando na nossa cruz. Né? É a mochila da mágoa, a mochila da ira, da raiva, do ódio, do ciúme, da inveja, do orgulho mal interpretado no campo da vaidade, da arrogância, do egoísmo que nos cega. O egoísmo cega. Totalmente o egoísmo cega. Tá? E a gente tem que ser feliz. Ser feliz. Sabe? E para ser feliz tem que sonhar, né? Não tem jeito. Tem que sonhar em você se melhorar, uma vida melhor, né? Como diria Fernando Pessoa, né? Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Não é? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, sem dúvida. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. É uma coisa tão linda, não é? Quanta gente já nos ensinou o caminho. Quanta gente. E a gente cata o primeiro contorno que tem, o primeiro retorninho, a primeira variante, a gente sai da estrada. Tentar dar uma escapada. Não é?
as desculpas de vou fazer um xixi, vou tomar um lanche. Estou muito ocupado. Minha agenda não dá. Estou muito ocupado. Eu estou ocupado. Quando eu me aposentar, eu começo. Um dia, quem sabe, não é? Lembre-se, gente, tem cura. O alto amor você encontra através do perdão, da gratidão, do desapego às suas crenças. Não tem outro jeito. Tá? Com novas percepções, transformando-se numa pessoa melhor, através da coragem em mudar, do foco da fé, do auto-perdão, do autoconhecimento, da autotransformação e, mais uma vez, na chegada do auto-amor. Porque aí sim, aí é chegada. Aí é iluminação. E aí nunca mais carne. E aí é luz. Luz, talvez ainda com sombras, mas não importa. É luz, não é? E nós temos que continuar sempre na busca da luz. Da luz. Para pensar, você é especial. O planeta investe em você. Deus investiu em você. Tudo conspirou a favor para que a gente estivesse aqui hoje. A oportunidade é única, 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 não tem outra. Esta é a grande oportunidade. E a oportunidade é porto seguro, isto é oportunidade. Não se preocupe com o Covid, não se preocupe em ser um descasado e um deportado. Não se preocupe que você hoje está vulnerável como nunca esteve, através de redes sociais, do trabalho. Hoje todo mundo conhece a casa de todo mundo e aquela estante de livros que tem atrás. Já repararam? Todo mundo não lê um livro, mas tem uma estante atrás. Todo mundo. Hoje nós estamos com a janela aberta para o mundo e o mundo de boca aberta em ver quem somos. Só nós não nos enxergamos. Só nós não estamos vendo quem somos. Não tenhamos medo de ser quem somos. Vamos assumir a divindade que existe dentro de cada um de nós. Porque o universo já te descobriu. O amor já te descobriu. Você foi feito com todo o amor do mundo. Quando o óvulo e o espermatozoide se encontraram, você começou o seu trajeto nesta encarnação. Com todo o amor do mundo. Nunca abandone este amor, nem que seja apenas de você para com você. A pior e única solidão que dói é a falta de si mesmo. Nunca se abandone, porque aí sim, aí é doloroso. Compareça à própria vida. Não abandone a encarnação sem estar presente por completo na sua vida. Não morra antes de morrer. Continue vivo, continue em alerta. Orai e vigiai, como sempre. Eu acho que este texto foi a oração de hoje. Não é, Claudinha? Totalmente, totalmente. De Não coração. precisamos nem fazer encerramento. Que o Dr. Bezerra de Menezes possa cuidar de cada um de nós, não em termos de cura ativa, mas de um puxão de orelhas, como ele sempre fez e faz. Porque a autocura que é o que importa. Não existe cura externa. Existe uma cura interior, que só depende de cada um de nós. Que Jesus abençoe a todos, que possamos estar sempre juntos, que possamos nos encontrar em todas as segundas-feiras à noite e nos desdobramentos da madrugada para socorro dos que nada entendem, para tentar diminuir a ignorância nossa e dos outros que habitam nesse planeta maravilhoso. Claudinha, grande beijo. Tudo de bom. Obrigado por Grande tudo. beijo. Fica com Deus. Beijo a Fiquem todos. com Deus. Beijos, Tchau. beijos, beijos. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Amor?